É um prazer estar de volta aqui, no evento do GAS, junto com o Eduardo, junto com o Rogério, e a convite do Pablo, que pediu para eu falar da importância dos micro-organismos na agricultura. Alguém aqui duvida da importância dos micro-organismos na agricultura? Então, para quem que eu vou falar? É claro que existe um consenso da importância dos micro-organismos, do uso dos micro-organismos, mas como eles funcionam ainda é um campo vasto para ser investigado. E eu vou começar aqui a minha palestra usando um exemplo que eu gosto muito, que é perguntando para vocês o que aconteceria se na fazenda de vocês separassem um talhão e deixassem de fertilizar por 20 anos. O que vocês acham que aconteceria? A produção deve diminuir. Mas se fizesse isso por 100 anos, 100 anos o mesmo talhão, cultivando a mesma cultura, sem adicionar nada. E se você fizesse isso por 150 anos? O legal dessa história é que alguém fez isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um campo experimental. Talvez essa seja a primeira estação experimental de solos do mundo, que é bem perto de Londres. E nesse lugar, eles têm conduzido um experimento que teve início em 1840, 1845. O interessante desse experimento aqui é que ele é quase um resumo da história da agricultura moderna, que a gente consegue identificar várias fases. Ó. Se olhar aqui perto de 1920, ó, tá vendo essa queda na produtividade? Período da Primeira Guerra Mundial. Para limpar a cultura era com roguing, você tinha que ir lá as pessoas arrancarem com a mão. Os homens foram para a guerra, não tinha quem controlava as plantas daninhas, a produtividade caía. E várias fases de introduções de tecnologias que aumentaram a produtividade. E a gente vê aqui o período, a década de 50, 60, 70, a Revolução Verde, e o quanto isso impactou a introdução de tecnologias como pousio, calagem, uso de herbicidas, rotação de culturas, e como isso contribuiu para aumentar a produtividade, e foi isso que sustentou o crescimento populacional do mundo. Agora, tem duas coisas que eu gostaria de destacar aqui nesse gráfico. A primeira delas é esse tratamento aqui, ó, que é o tratamento controle. Nesse tratamento não foi adicionado nada. Evidentemente, a produtividade é muito menor do que comparada com os outros tratamentos, mas ela se sustentou por 150 anos. O que explica isso? O que acontece no solo, na interação com a planta, que suporta o desenvolvimento da planta? E já me fizeram o sinal ali da ciclagem. Quem que faz isso? Segundo elemento, eu vou voltar nisso. Segundo elemento, é isso aqui, ó, o eixo X desse gráfico, que é a evolução nos materiais genéticos que foram introduzidos no sistema de produção. Então isso aumentou muito o ganho de produtividade. E algumas pessoas já comentaram sobre o material genético aqui hoje pela manhã. E quando a gente fala de micro-organismos, essa diferença nos materiais melhorados que a gente tem hoje, comparado com os materiais antigos, são melhores ou piores em relação à interação com o microbioma do solo? Alguém tem uma ideia? Ó, a gente testou isso, junto com os colegas lá do Rothamsted, a gente escolheu alguns trigos lá do centro de origem deles, centro de origem e diversidade genética, que a gente chama, que vem do Irã, do Paquistão. Daí a gente pegou alguns cultivares de trigo aqui do Brasil, uns mais antigos e uns mais recentes, que passaram por um processo de melhoramento genético elaborado. O que a gente fez como melhorista? Eu falo isso que eu sou melhorista de formação. A gente selecionou materiais e, como consequência disso, a gente estreitou a base genética desses materiais para focar em enchimento de grãos e em produtividade. E a gente deixou para trás várias porções do genoma desses materiais que a gente não tinha ideia para que servia. Só que nesse processo, a gente cuidou muito bem das plantas, certo? Enquanto a planta estava lá no centro, na floresta de onde ela originou,
brigando com patógenos, lutando por seca. A gente selecionou essas plantas dando todo o conforto que a gente dá e que a gente aprendeu na agricultura tecnificada da Revolução Verde. Então, alguma coisa aconteceu. E suspeitando disso, a gente pensou, vamos fazer um experimento simples aqui. Vamos pegar esse trigo mais antigo, mais ancestral, e comparar com o trigo que a gente encontra hoje. Essa análise aqui, eu vou focar aqui, talvez nesse primeiro quadrado aqui, nesse primeiro gráfico, compara algumas coisas interessantes. Primeiro, é a diferença entre a comunidade do solo e aquela comunidade que vive bem pertinho do sistema radicular das plantas. Ó, isso aqui é amostra de solo. Então, essa é uma informação importante, que tem uma importante implicação, e depois eu vou voltar nisso. O microbioma, ou a microbiota, microbioma e microbiota, microbioma é amplificar o significado de microbiota. Então, a gente pode usar essas duas palavras. A microbiota, a gente fala quem está lá no solo, e o microbioma expande um pouco, fala quem está lá, quais são suas funções, quais são os metabólitos, então é um pouco mais abrangente. O microbioma do solo já é bem diferente das amostras que estão perto da raiz. Isso tem uma implicação muito importante que eu vou voltar nisso depois. Só que se vocês olharem aqui nesse gráfico, as cores quentes são de materiais ancestrais. E as cores frias são de materiais modernos de trigo. Se a gente pegar o mesmo solo, na mesma casa de vegetação, colocar uma planta do lado da outra, elas vão recrutar na rizosfera comunidades microbiomas completamente diferentes uma das outras. E esse é até um detalhamento, quando a gente escolheu os cultivares modernas que passaram por melhoramento genético, a gente escolheu umas mais antigas e umas mais recentes. E até esse agrupamento a gente consegue distinguir quando a gente olha para o microbioma que está na rizosfera. E isso é verdade, não só para as bactérias, que está ilustrado aqui, é verdade também para os fungos, que se associam lá nas raízes do trigo, que estão no solo, e é verdade também para um grupo aqui de protistas e cercozoários. Então, na complexidade do microbioma do solo, as plantas são capazes de dirigir o recrutamento. Então, essa é uma informação importante. A segunda é, se a gente olhar para o nível de interação que esses micro-organismos têm lá na rizosfera, onde vocês acham que é mais complexo? Nos materiais modernos ou nos materiais ancestrais? Ó, isso aqui são os trigos crioulos. É mais fácil entender do que explicar. Essa aqui é uma análise que já foi mostrada aqui hoje mais cedo, é uma análise de redes, ou análise de network, como a gente chama, que mostra número de comunidades, número de interação, modularidade na interação entre os micro-organismos, correlações positivas na ocorrência entre eles, correlações negativas na ocorrência entre eles. Tem 20 parâmetros matemáticos por trás dessa ilustração. Mas o mais fácil de entender é a complexidade dessas interações. Essa é a rede de interação dos materiais mais antigos de trigo. E olha a complexidade das interações dos materiais modernos. A gente perdeu alguma coisa aqui, não perdemos? Agora, o que a gente perdeu? Bom, com isso, se alguém tivesse levantado a mão que não acreditava na importância dos micro-organismos na agricultura, era aqui que eu ia falar, bom, agora eu espero que você tenha se convencido e que você mude. Tá, daqui em diante, eu vou usar um exemplo, vou falar um pouco mais sobre... Eu selecionei alguns estudos apenas por causa do tempo, vou falar de como a planta lida com um patógeno na interação do microbioma da rizosfera. O curioso, e essa é a parte mais divertida, mas eu vou suprimir essa parte, é os paralelos que existem da relação do hospedeiro com o microbioma por toda a natureza. O que a gente vê nas plantas, a gente vê em nós, o que a gente vê em nós, a gente vê em insetos e em outros organismos. É como se a rizosfera da planta fosse o nosso intestino virado do lado do avesso. Então, o que a gente aprendeu, isso é muito recente, isso não tem mais do que 15 anos, é que os micro-organismos associados a nós, e associados às plantas e a insetos e outros animais, eles funcionam como uma extensão do nosso próprio genoma. A gente não precisa...
E isso é chocante. A gente, como ser vivo, a gente não precisa ter todos os genes necessários para a nossa sobrevivência. A gente pode terceirizar algumas funções para os micro-organismos. Sabe qual é a implicação disso? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente sempre ouviu a importância da serotonina, desse hormônio, para o cérebro, né? Que tem a ver com o nosso conforto, prazer, felicidade. Quando começaram a estudar o microbioma do sistema digestivo, nós descobrimos que 90 a 95% da serotonina não é produzida no cérebro. Ela é produzida no nosso sistema digestivo. Então aí fica a mensagem para vocês cuidarem da dieta de vocês. Rizosfera. Aqui é onde tudo acontece. Então eu trouxe aqui para a gente dissecar um pouquinho e explicar para vocês o conceito de rizosfera. Aqui é a ponta de uma raiz, que a gente tem o solo. Quando a planta cresce no solo, ela solta exudados, que são compostos, né, que foram fixados pela fotossíntese. Então é até curioso, antigamente a gente sempre estranhava, por que a planta faz a fotossíntese, gasta muita energia, e dependendo da espécie, do estágio de crescimento, ela solta no solo 30% desse carbono, às vezes 40%. Que desperdício de energia é essa? Hoje a gente tem uma ideia do que seja. Esse carbono liberado nas raízes tem a função de modular o recrutamento dos micro-organismos que vivem aqui ao redor da raiz. Então, para viver ali, o micro-organismo precisa de duas coisas. Uma é se alimentar do que a planta está soltando. E a outra coisa é ter características genéticas que permitem que o micro-organismo esteja ali. Se a gente olhar, por exemplo, nesse detalhe aqui, a planta ela é carregada negativamente, uma bactéria também. Então, assim, naturalmente, haveria uma repulsão. Mas tem genes que controlam, como esse que está ilustrado aqui, o flagelo da bactéria, que ela luta e enfrenta essa diferença eletrostática para viver ali. E outros genes permitem, em alguns casos, formar biofilme, que acomodam a bactéria nesse lugar. Então, lições importantes. Vamos supor que aqui, mais longe da ponta da raiz, é o solo. A diversidade genética, talvez isso até é um pouco contraintuitivo, diminui do solo em direção às raízes. A diversidade genética diminui. Por quê? Porque funciona como um filtro. Então, eu tenho uma diversidade genética do solo e a planta vai escolher alguns desses membros para se multiplicar aqui. O que acontece se eu tenho um solo pobre, biologicamente? A planta vai chamar e ninguém vai responder. Por outro lado, a atividade e a densidade microbiana é milhares de vezes maior na rizosfera. Então, onde acontece a atividade é milhares de vezes maior. Né? Quando a gente estava aqui mais cedo ouvindo sobre o uso de rochas, a importância dos micro-organismos em metabolizar isso, em disponibilizar, onde que acontece isso? Acontece bem aqui. Ó. Então, quem muda o jogo todo são os exudados da planta. Então, essa é a visão da rizosfera. Agora, a gente vai imaginar um sistema como esse aqui, que é conhecido como solos supressivos. Desse lado, eu tenho seedlings aqui de beterraba, crescendo num solo onde foi inoculado um patógeno de solo, Rhizoctonia solanae. Desse lado aqui, eu tenho um solo coletado ao lado daquele, na mesma fazenda, mas por alguma razão, quando o patógeno foi inoculado, ele causou dumping off. Então, talvez dê para ver no detalhe aqui essa necrose na base do seedling. Então, fisicamente e quimicamente, são os mesmos solos. Mas por que numa condição o patógeno conseguiu entrar e matar a planta e na outra não? Então a gente suspeita que a explicação disso é de natureza microbiológica. E a gente consegue testar isso. Então, a gente pode fazer 2 testes para demonstrar isso. Um teste é pegar o solo supressivo, é aquele que a gente põe o patógeno, mas não causa doença. A gente põe o patógeno, pega o solo supressivo, com baixa incidência de doença, e a gente aquece ele por meia hora. O que a gente está fazendo? Reduzindo a biomassa, matando micro-organismos. Se a gente fizer isso e repetir o experimento, olha o que acontece.
Esse aqui é o solo aquecido a 80 graus. Ele se torna conducivo. Então, esse é um jeito de demonstrar, você eliminando a atividade microbiológica com temperatura. E um outro jeito é fazer transplante. Então, se eu pegar um pouquinho desse solo supressivo, numa mistura de 1:10, e misturar no solo conducivo, olha quanta doença eu tenho no solo conducivo. Ó, mais de 60% dos seedlings morre. Se eu colocar um pouquinho desse solo nesse, eu diminuo significativamente a quantidade de doença no sistema. O que está por trás disso? Quando eu estava fazendo esses experimentos no laboratório, foram publicados os primeiros trabalhos mostrando o efeito de transplante de fezes em humanos. Então, pessoas que têm distúrbios do sistema digestivo, uma das formas de tratar é fazer o transplante de microbioma. É o mesmo princípio que está aqui. É a partir de uma pessoa saudável amostrar as fezes, introduzir no paciente, e essa introdução vai reestruturar o microbioma do paciente e restabelecer a saúde. Mas é muito mais fácil fazer isso com solo do que com fezes. Bom, a partir desse experimento simples, nós usamos várias abordagens analíticas para mapear quem está lá, qual é a quantidade desses micro-organismos, que funções eles carregam no genoma deles, que funções eles expressam quando o patógeno entra em contato com a planta. Então, existem vários nomes e a gente, em conjunto, usando metataxonômica, metagenômica, metatranscriptômica, metabulômica, a gente propôs um modelo de como funciona essas interações debaixo do solo. Então, essa aqui é a conclusão, né, que resume, que descreve essas interações, e daí, a partir desse exemplo, a gente vai juntos aqui tirar algumas possibilidades de como explorar o microbioma na agricultura. Essa aqui é a sequência. Quando uma plantinha, e esse aqui é o experimento com a beterraba, uma semente germina, ela solta os exudados, e nesse momento, o microbioma do solo já começa a ser atraído e selecionado para colonizar o entorno da semente que está a ponto de germinar. Só que, ao mesmo tempo que quando germina ela sinaliza para o microbioma, esporos de patógenos que estão ali entendem a mesma língua, essa mesma sinalização química. Então, um patógeno que está aqui, que nesse caso é a Rhizoctonia solani, percebe, tem uma planta germinando aqui na minha vizinhança. Então, quimicamente, ele é atraído e vai lá para infectar e matar a planta. Quando, isso aqui num solo supressivo, que é aquele solo onde eu coloco o patógeno, mas o patógeno não consegue matar a planta. Quando o patógeno se aproxima do sistema radicular, ele exerce aqui um estresse oxidativo com a produção de ácido oxálico. Esse estresse na planta faz com que o padrão de exudação da planta se altere e sinalize quimicamente para o microbioma que ela havia recrutado que tem um invasor no sistema. Essa sinalização é feita por um grupo de bactérias benéficas, que incluem bactérias que produzem antibióticos, e esse exército de bactérias forma uma barreira e defende a planta contra a invasão do patógeno. Esse estudo aqui deu um passo além ainda. A gente estudou isso na rizocera. Daí a gente teve a curiosidade de entender, e se o patógeno conseguir cruzar essa barreira da rizocera e entrar dentro do tecido da planta? Então, fora da planta a gente chama de rizosfera, bem em contato com o tecido da planta a gente chama de rizoplano, e dentro dessa raiz a gente chama de endosfera. Mesmo dentro da planta, na endosfera, a presença do fungo provoca uma mudança no microbioma da endosfera que é capaz de combater a invasão e a infecção do patógeno na planta. É quase que ficção científica, não é? Porque a gente pode tirar algumas lições. Bom, se a gente pensar agora em como manejar essa dimensão biológica na agricultura. Eu selecionei aqui 4 lições para a gente tirar. Bom, primeiro,
Quando eu mostrei lá a rizosfera e o solo e falei que a planta recruta, a gente precisa ter um solo como? Com alta diversidade e atividade biológica. Quando a gente compara um solo supressivo com um solo conducivo, essa é a primeira coisa que a gente vê. A diversidade microbiológica no solo supressivo é muito maior do que do solo conducivo. Então, essa é a primeira coisa. Qualquer manejo que você tende a aumentar a diversidade e a manter a atividade biológica no solo, é positivo para o sistema. Então, esse é um. A outra abordagem, que é uma abordagem muito usada, não tem alguns micro-organismos específicos que respondem ao estímulo à invasão do patógeno? E se a gente selecionar esses micro-organismos e introduzir no sistema? Bom, é isso o que talvez as companhias de bioinsumos mais têm feito. Selecionar micro-organismos benéficos e introduzir em altas doses no sistema para que ela impacte o desenvolvimento da planta. Então, primeiro, ter um sistema com alta diversidade microbiana. Segundo, identificar micro-organismos benéficos que podem ser reintroduzidos no sistema. Terceiro, toda essa linguagem aqui é química. Será que de fato eu preciso ter um patógeno para disparar essa reação da planta? Ou eu posso usar algum sinal químico para despertar essa reação de defesa na planta? Uma continuidade desse experimento foi justamente isso. Como a gente identificou que o ácido oxálico desperta essas mudanças no microbioma para defender a planta, então a gente tirou o patógeno da história e colocou o ácido oxálico. E essa sinalização foi capaz de modular o microbioma da rizosfera a favor da defesa da planta. Então, se a gente identificar compostos que podem desengatilhar esses efeitos, a gente não precisaria, talvez, inocular um micro-organismo. A gente pode usar essa sinalização. E o último, que é o quarto, a gente tem toda essa complexidade aqui debaixo do solo, mas quem controla tudo isso é a planta. Agora, vocês veem a importância do genótipo? E agora a gente falou que o melhoramento genético estreitou a base genética e talvez a gente tenha perdido, a gente deixou para trás várias porções do genoma que possivelmente eram utilizadas para esse tipo de função. E agora eles tentam, mas não conseguem usar os serviços que estão disponíveis no microbioma. Algumas pessoas classificam essas abordagens como uma abordagem que é bottom-up, que é você trabalhar o microbioma, introduzindo inoculantes ou sinais que vão mudar o microbioma do solo a favor da planta. E a outra abordagem eles chamam de top-down, que é você trabalhar na planta. Ter plantas mais eficientes na capacidade de recrutar esses micro-organismos. Para finalizar, esse é o penúltimo slide, junto com dois colegas, o professor Fernando Andreotti, da Exalc, com o Lucas Mendes, professor do Sena, a gente criou esse diagrama que é para tentar organizar uma possível, de forma didática, uma possível maneira de manipular essa dimensão biológica nos sistemas de produção. Então a gente classificou em 3 níveis, que é um ajuste grosso, um ajuste médio e um ajuste fino. E esses diferentes níveis têm que ser trabalhados em conjunto para a gente explorar e obter o melhor benefício possível da atividade microbiológica do solo. Então o primeiro, que é o ajuste grosso, naquele primeiro item que a gente viu no slide anterior, são ações, um conjunto de ações capazes de sustentar, aumentar e sustentar uma alta diversidade microbiológica no solo. E hoje de manhã eu vi que várias práticas de rotação, de cobertura verde, de cuidado com o sistema de produção, que tendem a manter a diversidade microbiológica do solo, porque a planta vai precisar disso em algum momento. Então esse é o que a gente chamou de ajuste grosso. O ajuste médio é você fazer uma interferência melhorando a atividade microbiológica com agentes inoculantes, agentes de controle biológico e assim por diante.
E a gente tem diversas ferramentas de compostos ou de isolados que podem ser utilizados para melhorar a biologia do solo. Então, esse seria o ajuste médio. E o ajuste fino seria, de fato, e esse é um detalhe bem mais sensível, que é manipular o microbioma do solo. E aí pode ser de acordo com de diferentes formas, tomando a abordagem dos sinais e dos membros do microbioma, ou manipulando plantas e substituindo cultivares que sejam mais eficientes para ter o controle e explorar ao máximo os serviços ambientais que são oferecidos pelo microbioma do solo. Então, eu estou encerrando a palestra e gostaria de deixar um slide aqui, que eu tenho duas coisas que eu gostaria de deixar aqui. E eu gostei muito do que uma pessoa que passou aqui mais cedo falou, que foi o melhor, e eu concordo 100% com ele, o melhor insumo que ele utilizou no sistema de produção dele, que mudou, que transformou a agricultura, que é o conhecimento. Então, eu queria deixar aqui um livro, Bioinsumos na Cultura da Soja, escrito por vários colegas, e esse trabalho aqui, que ele está quase saindo em português, mas ele não está ainda. Esse trabalho aqui, ele mostra, é um paper em inglês, que tem uma tabela de Excel, que ajuda você a olhar o sistema de produção de forma mais holística, e ali tem diversas análises em todas essas dimensões que você vê ali no gráfico. A parte química, física, da biologia do solo, da saúde da planta e da performance da cultura. Esse estudo foi desenvolvido junto com um colega meu lá da Embrapa, o Geraldo Stacchetti, e ele serve principalmente para comparação de dois tratamentos contrastantes. Nas fazendas, normalmente, a gente não tem o desenho experimental científico, com delineamento em blocos casualizados. Normalmente, a gente tem um talhão com um 100, e essa ferramenta é para ser aplicada nessas situações. Então, vocês pegarem aqui o código de barra, terem acesso ao trabalho, se tiverem dúvida, o Geraldo Stacchetti é a pessoa que bolou esse sistema e os gráficos. E a gente escreveu uma versão em português, para ficar mais fácil, mas eu achei que fosse sair antes de eu vir aqui, mas não saiu ainda. E esse daqui é o livro que eu falei que eu gostaria de dar para alguém aqui, como um insumo. Mais pessoas levantaram a mão. Tem alguém que faz aniversário hoje? Tem alguém que faz aniversário hoje? Quem faz aniversário... A gente está em março, né? Quem faz aniversário em março? Em março. Na primeira quinzena de março. Que dia que é o seu aniversário? Amanhã? Tem alguém que faz mais perto? 2? Que dia? 2? Tem 2. O seu que dia que é? Dia 8? Dia 5? Hoje é dia 6? 7? É dia 5, né? Que está ganhando, né? 8, então é aqui mesmo. Pessoal, obrigado pela atenção. Se tiver perguntas... É um pesquisador exemplar, ele falou em 30 minutos exatamente, cravados, né? Tem que elogiar e tal. Para o cerimonialista não tem coisa melhor do que isso. Muito bem. Tem uma pergunta para você, deixa eu fazer aqui de baixo e te passo. E depois a gente passa já para os interessados em perguntar. Quais são os principais indicadores para determinar se o solo está biologicamente ativo? Quanto tempo eu tenho? Posso falar 1 minuto ou mais meia hora? O mais rápido que eu puder. Hoje existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas. Algumas estão sendo parametrizadas ainda, outras estão sendo testadas,
mas a gente pode nomear algumas. Essas técnicas de biologia molecular, de sequenciamento do solo, elas dão um mapeamento excelente do que está lá, da quantidade de cada um deles. A gente pode predizer funções a partir disso. Isso é um retrato muito bom do que está no solo. Análises enzimáticas também complementam, porque isso é um indicador muito simples que reflete a atividade. Mas o melhor indicador, que eu diria, seria a planta. Acompanhar o desenvolvimento, a saúde e a performance da planta no sistema produtivo, talvez seria o melhor indicador que a gente tem para usar dentro do sistema. A gente tem que ter um olhar muito atento para a performance da planta. Porque a atividade microbiológica, ela vai garantir e dar o suporte necessário para a planta crescer, desenvolver e enfrentar estresse. Tanto estresse bióticos, os patógenos, quanto estresse abióticos. Seca, salinidade, questão química e assim por diante. Bem interessante também é que você fez uma comparação das plantas com seres humanos. Tem possibilidade de hospedar centenas de milhares de micro-organismos diferentes, os dois, né? Como favorecer a condução de um solo supressivo ao desenvolvimento do patógeno? O mesmo é válido para os insetos e pragas? Existe uma diferença. Acho que metade eu já respondi, naquele slide que eu mostrei como que se dá o processo de supressão da doença, mas eu achei curioso essa questão de insetos e pragas, que na verdade a solução seria, né, no controle biológico, os inimigos naturais. Mas, recentemente, alguns grupos têm trabalhado de como essa defesa passa pelo microbioma da rizosfera da planta. Plantas que são atacadas por pragas na folha, elas desencadeiam uma sinalização que muda componentes do perfil de exudados da planta, que recrutam micro-organismos específicos, e eles entrando na planta, modulam o sistema de defesa da planta. Eles induzem um sistema de defesa que combatem a praga, os insetos. Parece ficção científica, não parece? Mas é isso que os estudos recentes têm demonstrado, como o microbioma do solo, ele, de alguma maneira, modula a defesa da planta até contra o ataque de insetos no sistema aéreo. Não lembro, Pablo. Eu acho que sugadores, os estudos que eu vi foram com sugadores. Mas existem algumas similaridades na resposta da planta com mastigadores também. Obrigado, pessoal.